foi aprovado o regime de urgência na Câmara do PL 1904 de 2024, né, que é conhecido aí como PL do estuprador ou PL da gravidez infantil, que só aí por esses nomes a gente já sabe que coisa boa não é. Na prática, isso significa dizer que ela vai direto para a votação na Câmara e não vai passar por qualquer debate em qualquer comissão, porque quem que precisa de debate para discutir uma coisa tão essencial, né? Isso, na prática, só beneficia os parlamentares que querem fazer uso politiqueiro dos direitos das mulheres com uma pauta aí para as eleições deste ano. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso aqui com o nosso Bruno Silvestre no Plantão do Meteoro. Aí, agora sim, na tela, o nosso querido Bruno Silvestre. Bruno, PL 1904, que não adianta, é o principal assunto do dia, da semana e provavelmente vai continuar sendo assunto na semana que vem. Pois é, exatamente, Sofia. Eu quero começar falando sobre o problema, né, desse, que eu vou dizer que é um bolo, com várias camadas. E o problema é que toda a podridão desse tema, ela é escondida por um chantilly, digamos assim, como se fosse a maior verdade, a maior defesa dos interesses públicos, o que não é. Então, eu vou primeiro, só para começar o papo, vamos imaginar, porque eles adoram fazer isso, se minha filha fosse violentada, ótimo, olha que louco, se a minha filha for violentada, ou de qualquer um, o estuprador ele vai ter a metade da pena do que a minha filha se ela fizer o aborto. Olha que curioso. Vamos imaginar isso. Imagina só, você que está assistindo a gente, a sua filha, que não aconteça, claro, mas a sua filha sofre essa violência. Aí ela é engravida. Aí ela decide abortar porque foi vítima de violência. Aí o cara pega a pena máxima de estupro. Beleza. Aí vai e a sua filha pega a pena máxima por conta desse PL aprovado. Ela vai ficar o dobro do tempo que o violentador dela. É um absurdo, um total Então, isso absurdo. já mostra... Não, mas isso mostra a hipocrisia. Porque isso mostra que não há interesse em proteger a vida. Porque você não está protegendo aquela mulher que foi violentada. Então, a gente começa por aí. Então, qualquer projeto de lei que se preze, ele tem que ser debatido nas comissões. A não ser que seja, por exemplo, urgente caso das chuvas do Rio Grande do Sul. Precisamos proteger o Estado porque ele está destruído. Aí é matéria de urgência. Vocês entendem a diferença? A matéria de urgência, o que você tem que entender é, o legislativo, se a gente trata de um país conservador, eu quero explicar isso, porque isso o brasileiro tem que entender de uma vez por todas. Conservador é quem quer conservar. Sabe aquele picles que você tem em conservas? Ou azeitona? Você mantém aquilo ali e vai durar por muito tempo, porque está sendo conservado. O reacionário, ele quer jogar uma coisa ali que vai estragar. É diferente. Conservador é quem quer manter a Constituição. Reacionário é quem quer tirar direitos da Constituição. A nossa Constituição, como ela era em 88, ela estava linda. Só que aí a extrema-direita e a direita pseudo-liberal está cada vez mais batendo e espancando a Constituição para tirar direitos dos trabalhadores, para tirar direitos das pessoas. Porque se a gente tivesse realmente preocupado com as coisas, a gente se preocuparia com o problema do corte anterior. Quem não viu, vai lá assistir, sobre a questão elétrica, em que a companhia elétrica agora foi multada em mais de 3 milhões por conta de falha na prestação de serviços. Que é isso que é o nosso debate. Então, assim, quando a gente fala dessa PL, a gente tem que primeiro entender quem é que está promovendo isso. São pessoas reacionárias e não conservadoras, porque elas querem colocar isso como um mote, como uma base das campanhas delas. Olha só como eu defendo a família brasileira. Você sem comida em casa, sem eletricidade, mas ele está protegendo o direito. Só que olha que absurdo também, né? Se você for parar para pensar, as famílias mais abastadas
sempre tiveram direito ao aborto, legal ou ilegal, porque paga. Porque vai para um país onde é legalizado e aborta lá. Porque contrata serviços clandestinos muito bem pagos. Então, a gente tem que acabar primeiro com essa hipocrisia, porque esse tipo de matéria de urgência é para ganhar voto. Isso aí é para parlamentar querer crescer. Não existe um debate sobre a preocupação com a vida, seja do feto ou da mulher. Não existe preocupação nenhuma com isso. O que existe é um interesse claro e eleitoreiro da extrema-direita em se beneficiar desse debate. Por quê? Ah, tá vendo? Eu estou defendendo isso. Eu sei que não vai passar, mas eu estou aqui com o meu eleitorado dizendo que eu sou contra. Então, esse é um grave problema que a gente tem, porque a mensagem que esse cara está passando é: eu só quero ganhar voto, eu não quero fazer o meu trabalho. E é isso que a gente tem que entender. Se a gente vai ficar sustentando, nesse caso, aí sim, vagabundo. Porque quem faz projeto de lei para ter fim só eleitoreiro é vagabundo. Tem uns lá, o antigo presidente, que nem aprovou o projeto a vida inteira, que era parlamentar, que só colocou 2 na vida. Então, assim, é muito complicado como você trata essas coisas. E aí a gente vai falar de uma situação que ela é extremamente delicada, que é a questão do aborto. E, nesse caso, você está tirando direitos que são direitos básicos da mulher. Então, a gente está falando de algo aqui que, ao meu ver, é inconstitucional. Isso não passaria pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu Por vários motivos. vou colocar só uma questãozinha aqui. Eu diria que não é a questão dos direitos das mulheres, é das pessoas que gestam, porque existem homens trans e pessoas trans não binárias que também podem gestar, então esses direitos se referem a essas pessoas também. Perfeito, Sofia. Não, completamente certo. Eu, assim, concordo com você. E aí entra aquele detalhe. Essa situação, ela é uma busca de ganhar capital político. E esse capital político é do tipo, quem é contra e quem é a favor. O problema é que essas pessoas, elas são tão indignas, como eu estou dizendo, elas são tão indignas que elas estão justamente beneficiando a pessoa que faz violência sexual. Sim, É sim. muito complicado isso. Então, o que eu, de antemão, quero dizer, eu não só sou completamente contra essa PL, como a gente tem que ver e votar em quem é contra essa PL. E mais do que isso, eu quero dizer que o brasileira, tem que se movimentar no sentido de voltar a ter um mínimo de dignidade na política brasileira. A gente tem que debater política de forma séria. Esse pessoal que cria esses charlatanismos políticos, essas pessoas, elas têm que ser, que nem era aqueles movimentos radicais que depois virou MBL, que é basicamente o quê? É aquela galerinha que fica na praça gritando e não passa disso. O problema é que a gente deu voz para essas pessoas. O absurdo do Bolsonaro, hoje, ele está cada vez mais forte. Eu lembro que na época lá da escolinha do professor Raimundo, da década de 90, tinha piada com o Bolsonaro, porque ele não volta da ditadura. Então, assim, a gente tem que entender que o meio que a gente está tem que haver uma luta direta, no sentido de protesto contra isso, tá? Mas eu também quero dizer que, se isso for aprovado, vai para o Senado. No Senado vai ser debatido. E isso não vai sequer concluir esse ano. Eu acredito que sequer vai ser concluído esse ano. Mas o grande ponto é, o próprio Pacheco falou que no Senado isso não passaria direto assim, isso seria debatido. E a grande questão é, o Brasil é bicameral. Então tem que ser aprovado na Câmara, mas tem que ir para o Senado também. E vai ter debate. Mas o interesse dessas pessoas não é o debate e não é a aprovação dessa PL. O interesse dessas pessoas somos nós contra eles. Mas é que eu digo, eles não são os conservadores, eles são os reacionários, o que querem tirar direitos. E o problema é, o dia que eles começarem a tirar, e já estão tirando, direitos que são meus, são seus, é aí que você vai começar a se mancar de que o problema existe. E a gente não pode, e é isso que é um proibitivo mesmo, a gente não pode achar que político é tudo igual.
Porque existe o político que vai fazer com que a empresa não pague multa nenhuma e tem o político que vai fazer com que a empresa pague 13 milhões por não fornecer energia elétrica da forma adequada. Então, existe diferença. Existem políticos que vão querer tirar direito das pessoas que gestam e tem pessoas que vão querer usar isso como chamariz político. E é a partir disso que a gente tem que criar o nosso discernimento e a nossa consciência política. Porque em ano de eleição, para esse pessoal, vale tudo. E o problema de quem age com ética é que justamente sofre por conta dessa violência que é praticada, seja contra as pessoas que gestam, seja contra qualquer cidadão brasileiro que acaba sofrendo com esse tipo de projeto, seja ele na questão dos costumes, seja ele direitos dos trabalhadores. É cada vez mais paulada em cima da gente. E a gente tem que lembrar isso na hora da urna. A gente tem que lembrar isso na hora de votar. E é basicamente isso. Certo, Bruno. Daí eu queria só ouvir, antes da gente encerrar, você me explicar, você como um advogado aí, você disse que seria inconstitucional. Você consegue explicar rapidinho pra gente por que essa PL seria inconstitucional? Olha, essa PL, ela trata de questões de direitos, né, da dignidade da pessoa humana, da dignidade da pessoa gestante, e tem a ver com a questão da proteção a esses direitos. E esses direitos, eles são cláusulas pétreas, ou seja, eles não podem ser subvertidos. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, colocou a transfobia como uma questão penal, por exemplo, porque o próprio legislativo não estava tratando disso e não quer tratar disso, porque justamente são muita gente reacionária. Então, o que acontece? Acaba que o Supremo Tribunal Federal acaba tendo que trazer essas questões das cláusulas pétreas e debater juridicamente isso. Então, a gente pega aí o quanto é desproporcional, o quanto é desumano você forçar, por exemplo, uma menina de 11, 12 anos a ter que levar uma gestação por violência. Isso tira os direitos essenciais que estão no artigo 5º e anteriores, porque para mim isso já está no artigo 1º, que é a questão da dignidade da pessoa humana. Você tira a dignidade, direito à infância, você tira uma série de questões daquela menina, por exemplo. E isso é só um dos exemplos, mas se você pegar a PL inteira, você tem como questionar constitucionalmente cada um daqueles itens. Perfeito, perfeito. Aí o único problema é que daí, se isso aí acaba sendo declarado inconstitucional depois de passar, os bolsonaristas já vão dizer: ai meu Deus, o STF tá querendo legislar, ai meu Deus, ditadura de toga, e aquela velha choradeira que a gente já conhece, né, Bruno? Mas vamos encerrando por aqui. Chat, não saia daí. Você que está na live, nós já voltamos para outro corte. Até mais!